O Vitória liquida tudo na primeira partida e está na final do Campeonato Baiano. O time defende o título e no último ano também esteve lá. O roteiro se repete nesse sentido, porém é incomparável o início de temporada de 2025 em relação a 2024. Os jogadores passaram nesse meio tempo e o Leão volta à final vivendo seu melhor momento nos últimos anos. É óbvio que não tem como não falarmos de tudo isso sem citar o nível do estadual da Bahia. O patamar dos dois grandes é muito elevado em relação ao resto e nessa temporada em si a final se tornou obrigação em ambos os casos. Porém, tem alguns detalhes que parecem obrigação de todo o time de futebol, mas se torna exceção e por isso chama atenção quando acontece. Carpini é o craque do Leão, isso é inquestionável. Entre perdas de jogadores e muitas contratações, a missão do treinador era manter a ordem. E isso parece fácil, mas é mais difícil do que qualquer outra coisa, porque o manter a ordem não é simplesmente encaixar quem chega e adaptar a ideia de jogo, é administrar o todo da equipe que acaba gerando consequências com isso. Envolve ego, envolve vontade, envolve muita coisa que vai muito além do campo e bola. O padrão de jogo acaba se tornando mais básico no fim das contas, porque como eu falei, ele já está implementado e os próprios jogadores se ajudam ali dentro do campo. Mas como explicar para um time que em meio a muitas contratações e algumas saídas que ninguém mais tem posição cativa de fato? É complicado. O Sport, por exemplo, tem enfrentado dificuldades nesse revezamento com Pepa no comando e foi assim que o time caiu na primeira fase da Copa do Brasil. Mas Carpini tem sido exemplar. Já são 8 vitórias seguidas e 20 jogos sem perder. Uma derrota nos últimos 25 jogos. Em março os testes começarão para valer e daqui a pouco esses números não valerão de mais nada. Mas o objetivo dessa pré-temporada era fazer todo mundo jogar e todo mundo ganhar confiança. Até Lucas Braga e Lucas Alter, que chegaram depois, tiveram tempo de entrar nesse bolo e respiram antes do momento real de competição da temporada. O craque do time segue sendo o técnico que chega à maior sequência invicta do Vitória nos últimos 19 anos. Uma das maiores da história do clube e apenas contando.